com a Flávia, que é arquiteta e tem um olhar treinado para garimpar peças para casa. A Flávia acompanha todas as feiras nacionais do segmento, né, como a Bimad, a Móvel Sul, Gift, a BUP. Isso mesmo. Isso, né? E o que tu viste nessas feiras este ano, agora no primeiro semestre? Qual foi a tendência? O que a gente pode estar esperando aí para dentro das nossas casas? Então, Simone, existe uma tendência, assim, do design mesmo, no uso da laca, né? A laca no móvel, agora, principalmente não só na laca escura, mas todos os tons aí que se possa imaginar numa cartela de tinta, eles estão utilizando. Roxo, amarelo, vermelho, azul, sabe? Peças coringas que podem ser usadas nos projetos, assim, de uma forma que seja destaque, né? E isso é uma tendência bem grande, o uso da laca. No móvel, sempre aquele ou branco ou preto, a laca bege, naquela cor meio Fendi, também está se usando muito. E o que eu gosto muito e que eu acredito que o consumidor final também goste, é que no móvel maior, num rack, por exemplo, a laca também ela é usada de repente numa parte do móvel misturada com uma lâmina mais madeirada, o que também se torna muito bonito, atrativo e usual, principalmente para o consumidor final, né? E essa mistura de materiais também? Essa mistura de materiais, assim, é crucial, assim, é uma coisa que tá bem alta. E a laca com brilho, sem brilho? A gente tá vendo muito brilho por aí, né? Bastante brilho. Interessante que a Flávia é arquiteta, mas está nas duas pontas, né, Flávia, como lojista também, atendendo o consumidor e percebendo, assim, o que esse consumidor está absorvendo, né? Então, em relação aos materiais e à própria laca, assim, né? Como que ele gosta desse tipo de material, da mistura, o que é mais atrativo para ele, assim? Então, Simone, muitas vezes, quando o consumidor vem procurando a laca, que muita gente vem, né, já com a laca na cabeça, quer aquela peça ousada, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente dá a opção, por exemplo, numa mesa de jantar, o uso dela em laca, porém com um tampo de vidro em cima, incolor ou espelhado ou pintado, né, que alia o design, o diferente, que é o papel da laca, mas o vidro a torna mais usual e menos complicado na hora de limpeza, enfim, né? Mas, na manutenção mesmo. Né? Grande parte sempre é mais preocupado realmente com o que se torna mais prático no dia a dia, né? Grande parte é assim, mas sempre há consumidores que procuram por aquela peça diferencial para um certo projeto. A mistura de materiais é o forte na decoração atual, tanto em mobiliário como nos objetos. Não existe restrições em misturar a laca com madeira laminada, acrílico e vidro transparente ou pintado. Às vezes, 3 ou 4 acabamentos diferentes no mesmo móvel. Em relação a esses materiais que a gente já está acompanhando há algum tempo, que é o espelho, que é o acrílico, também continua, tu viste muito isso, vai estar chegando nas lojas, esse material, ele permanece? Permanece sempre, Simone. Então, o acrílico, ele às vezes tem certa ressalva, porque o acrílico, uma vez que se arranha, não se tem mais conserto. Então, muitas pessoas não gostam muito de adotar o acrílico nos projetos. Embora tenha se usado muito, porque são peças leves, que no contexto do projeto suaviza o restante dos móveis, né? Mas o vidro, o espelho, são materiais que têm facilidade quanto à limpeza. Então, continuam super em alta. Por exemplo, para mesa de centros, para mesas de apoio, aparadores, a mistura com o próprio inox, com a própria madeira. Nos estofados, os tecidos conferem o diferencial na peça. Para estofados, cadeiras, o que faz muita diferença é o tecido, né? Em termos de tecido, a gente percebe hoje uma grande tendência
não só daquelas camurças, os suedes, que a gente chama, que tem um toque assim meio aveludado, como o próprio veludo que surgiu agora. Existe um tecido que está muito em alta, até a gente observou na própria Casa Cor aqui de Florianópolis, que é o tecido de bambu, que a gente chama. Ele é proveniente das fibras do bambu mesmo. Ele tem um toque, um brilho muito legal e assim, cai muito bem em estofados para se ter realmente aquele conforto. Bem como o veludo, bem como camurça, o coríssimo também continua, muita gente procura, às vezes para praia e tal. Porque, aí voltando à questão da praticidade. Exatamente, voltando à questão da praticidade. Mas eu diria que esses são os grandes destaques, o tecido do bambu e o próprio veludo, assim, voltou mesmo para os estofados. Os tons neutros predominam nos tecidos para estofados, principalmente o nude, os acinzentados e preto. Flávia afirma ainda que as cores e estampas surgem nas peças menores, como as poltronas. Design e linguagens estéticas marcam os lançamentos da indústria, segundo Flávia. Os materiais com transparência se destacam e chegam para oferecer equilíbrio na decoração. Mesmo os objetos, hoje estão se lançando coisas realmente para se dar equilíbrio na decoração, para dar aquela amplitude na decoração, como eu falei. Espelho, vidro, materiais com transparência. Hoje a gente tem, o que eu percebo de mais rebuscado quanto a espelho, vidro, é aquela tendência do veneziano, né, que a gente tem nos espelhos. Hoje a gente já vê caixas venezianas, vê porta-retratos venezianos, sabe? Que seria o espelho, né, aquele detalhadinho, às vezes bisotado, meio que parece grafitado, assim. Mas o que a gente mais encontra realmente são peças mais quadradas, mais limpas, sabe? E menos rebuscadas. As feiras do segmento acontecem 2 vezes por ano para a indústria lançar sua produção. Segundo Flávia, a primeira sempre apresenta mais novidades. Ela explica como o consumidor absorve toda a produção anual. Essa questão do tempo para absorção, normalmente, leva quase que 1 ano até o próximo lançamento. É sempre um pouco mais lento, porque os próprios profissionais, né, o produto chega na loja até eles olharem, realmente conseguirem encaixar num projeto, absorverem aquela novidade, né, isso é um processo gradual e eu diria que até assim um pouco lento. Né? Existem sempre aqueles produtos que são mais comerciais, são os mais procurados, né? Vou dar exemplo aqui, por exemplo, num sofá, né? O sofá com retrátil, um sofá com chés, com encosto articulado, ele sempre vai ser mais comercial do que um sofá reto, de design, que seja até mais diferente. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas já tem isso na cabeça, o próprio profissional já está mais acostumado com esse tipo de produto. Né? Mas aos poucos a gente procura sempre inserindo essas novidades, essas peças de mais design, para as pessoas irem absorvendo aos poucos, né? E isso vai acontecendo naturalmente, assim, né? Mas realmente existe um tempo entre o lançamento e a absorção do produto. No final da entrevista, Flávia confirma a máxima em que também acredito. A decoração está democrática e existem produtos para todos os gostos. O projeto de café tem atmosfera acolhedora, mesmo sendo em um shopping no centro de Florianópolis. Acompanhe as ideias no próximo bloco.